Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História. Nós vamos para mais uma aula para as turmas do 6º ano do Educa Recife. E hoje nós vamos contar aqui com a ajuda da Adriele, nossa intérprete de Libras. Ela está aqui no cantinho, tchauzinho aí, ó, Adriele, para o pessoal, isso aí. Então, hoje nós contamos com a ajuda da Adriele, né, como a gente já falou, ela junto com toda a equipe, né, de intérprete de Libras nos ajuda aqui para que as nossas aulas elas possam se tornar mais acessíveis para todos e todas. E hoje nós contamos também com a ajuda do professor Henrique, nosso parceiro de trabalho aqui, olha ele ali. Tudo bom, professor? Tudo bom, professor Luciano? E aí, galerinha do 6º ano, estamos juntos aqui, ó, tô no chat, tá? Então, qualquer questão, qualquer pergunta, comentário, enfim, estou aqui para conversar com vocês e repassar para o professor Luciano, vamos embora. Então, e se você ainda não baixou, né, o aplicativo do Educa Recife, então não perca tempo não, já perdeu tempo demais, né, na realidade, não perca mais tempo. Aí você é só apontar o seu celular para os QR Codes que o nosso Billy Boy vai jogar aqui, ó, no cantinho, aponta o celular e faz o download do aplicativo para o seu celular, né? O seu sistema operacional, seja Android na Play Store ou iOS na Apple Store. Então você faz o download e vamos começar a nossa aula. Vejam, na aula passada a gente começou a falar sobre a civilização chinesa. Então a gente viu, né, como é que se organizou, né, a civilização chinesa. A gente falou um pouquinho sobre algumas tradições ali da civilização chinesa. Hoje a gente vai dar continuidade, vamos continuar falando sobre a China antiga e vamos introduzir também uma outra civilização, a civilização da região, né, também ali do continente asiático, que é a civilização da Mongólia. Então a gente vai começar a nossa aula revisando o que a gente viu na aula passada. Então vamos começar revisando o que a gente viu na aula passada. Na aula passada a gente falou sobre a muralha da China. A gente viu, né? A muralha da China ela foi uma construção que tinha por finalidade, né, impedir que os inimigos, né, daquela região eles ultrapassassem aquele território, invadissem, né, o território, né, da antiga China. Então, inclusive, a gente viu que a muralha da China ela é uma construção, né, tão grandiosa que junto com algumas outras construções, como por exemplo as pirâmides do Egito, né, a depender das condições e a depender de como está o tempo, né, como está assim a posição das nuvens, tudo. Se um determinado indivíduo estiver lá no espaço, ele consegue, né, observar a muralha da China a olho nu. Então é uma construção muito grandiosa, né? É uma construção também antiga. Há algumas curiosidades a respeito da, perdão, da muralha, é que, eita, o pigarro hoje, é que muitos trabalhadores, né, começaram a construir essa muralha e o trabalho ele demorou tanto tempo que muitos desses trabalhadores terminaram sendo sepultados dentro da própria muralha. Então, os trabalhadores ali, eles, como assim o trabalho ele não parava, então muitos daqueles que morreram construindo a muralha da China terminaram sendo sepultados dentro, né, das paredes da muralha, né? Então a gente pode dizer, né, que ao mesmo tempo, né, que a gente tem a muralha, a gente tem também um grande cemitério ali, né, professor? E nesse sentido a gente falou também um pouco, né, quando a gente falou sobre a China, a gente falou sobre a Rota da Seda, a Rota da Seda. Então, nesse sentido, o que a gente vai observar é que essa Rota da Seda, ela vai receber esse nome porque a gente vai ter ali, né, pelos chineses, né, eles vão ter
a prática, né, da criação de bichos da seda, né? Eles vão ter ali a prática da criação dos bichos da seda. E o bicho da seda, né, a gente viu aqui, é uma lagartinha, né, que dá origem a um tipo de mariposa, né, a chamada mariposa mandarim. E desse único fio, né, que eles usam para fazer o casulo, eles pegavam aquele fio, esticavam, né, e usavam o fio para fabricar seda. E a seda se tornou, né, um produto, né, professor? Um produto de exportação e movimentou aquela região ali, movimentou aqui, ó, como a gente vê no mapa aqui, ó, movimentou todo esse território, né, com o comércio. Okay? Na verdade, professor Luciano, a gente acha bacana esse mapa aí, porque assim mostra, por um lado, né, a importância da seda enquanto produto, né? A China vai se destacar ao longo da história com a produção da seda e outros artigos, como porcelana, enfim. Mas essa rota aí que o professor acabou de mostrar, vai ser justamente o principal meio de interligação entre o Oriente e o Ocidente ao longo da história. A gente vai ver um pouco mais adiante, na Idade Média, no início da modernidade, né, as viagens maravilhosas que os europeus vão relatar. Por exemplo, tem um viajante italiano chamado Marco Polo, né, ele escreveu um livro de memórias, né, falando sobre uma grande viagem que ele fez da Itália até o Oriente, né, até a China, né, comercializando produtos como, por exemplo, a seda, né? Então, é um produto que acabou significando essa ligação entre o Oriente e o Ocidente. Exato. E, nesse sentido, hoje, né, com a ascensão, né, da China moderna, né, como uma grande potência econômica, né, acredita-se, inclusive, que a China moderna hoje ela já seja a maior potência econômica, né, de fato, né? Então, nesse sentido, os chineses eles vêm fazendo parcerias econômicas, né, com vários países ali da proximidade, inclusive com países do continente africano. E isso leva, né, os estudiosos aí da geopolítica, né, a falarem, inclusive, na recriação dessa rota da seda, né? Seria uma nova rota da seda, por conta dessa questão, né, de que os chineses eles vêm trabalhando no intuito, né, de firmar parcerias econômicas com outros territórios. Então, hoje, qual o objetivo da nossa aula? Feita essa introdução, a gente vai continuar aqui reconhecendo, né, a China antiga e vamos falar um pouco sobre a região da Mongólia, né, um outro território daquela proximidade ali, que teve uma importância, né, nesse período, né, que a gente está estudando, e a gente vai tratar um pouco, né, da sua história, abordando sobre a sua sociedade, ok? Então, a gente, na aula passada, a gente falou, né, sobre a organização do chamado Império do Meio, né, que era como os chineses, né, eles se colocavam. A gente falou sobre a importância, né, do Rio Amarelo, né, e do Rio Azul para organização, né, da China. Eles utilizavam, né, as águas do rio para as plantações, né? Então a gente falou sobre a questão do comércio da seda, a gente falou sobre a questão da escrita, né? A gente viu um pouco, né, sobre a escrita, só que a gente vai aprofundar isso mais um pouquinho hoje. Então, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a questão da organização social, né? Então, aqui a gente tem, né, a gente colocou essa imagem aqui, né, do chinês, porque a China antiga, né, ela tinha os seus imperadores, né, e dentro dessa perspectiva, né, os imperadores eles eram considerados, né, os filhos do céu, certo? E existia para, assim, ajudar ou submetidos ali à autoridade, né, dos imperadores, existiam os mandarins, né, que eram os nobres e administravam o Estado. Então, vejam, esses mandarins, eles recebiam educação de alto nível e possuíam grandes qualidades, né, intelectuais. Então, eles eram responsáveis pela cobrança de impostos, né, pelos gastos do governo e pela organização das obras públicas. E, além disso, nas horas livres, eles escreviam poesias ou obras filosóficas, né? A gente vai observar
aí então que a gente tem uma estrutura onde a gente tem o imperador, né, como principal líder, e a gente tem uma grande quantidade, né, de intelectuais, vamos dizer assim, de intelectuais, né, com a alta formação que trabalhavam ali para ajudar, né, ou assessorando ali o imperador na administração do império. Então, dentro dessa perspectiva, a gente vai ter, né, inicialmente o imperador e os mandarins. Mas esses nobres, né, esses nobres mandarins, né, eles viviam aí ó, em palácios luxuosos. Isso aqui é um estilo, né, de uma construção que data, né, do período imperial chinês, porém que se conserva, né, até hoje. Então eles tinham essa arquitetura, uma arquitetura muito bela, né, bem colorida, né, suntuosa. Então eles viviam em palácios enormes e luxuosos que eram adornados com dragões. Não sei se dá para ver, mas aqui no topo, né, a gente tem, certo, as imagens, né, desses dragões, né, aqui lá no topo, né, do palácio, ok? Então vejam, nas cidades, né, viviam os artesãos pobres e os pequenos comerciantes, né? E assim, uma coisa que a gente vai observar ao longo da história, né, que essas camadas mais populares, elas tinham dificuldades, né? Então elas enfrentavam dificuldades porque existia, né, uma minoria na população que detinha, né, mais privilégios e terminava assim subjugando, né, muitas vezes à base da força, essa maioria da população. Então esses pequenos artesãos, né, pobres, né, os pequenos comerciantes, eles comiam mal, né, assim, passavam por privações, né? Então eles comiam mal e moravam em condições piores ainda, ok? Então essa questão, né, professor, da exploração dessa maioria da população ao longo, né, do período da antiguidade, ela foi muito comum, né? Infelizmente a gente vê, né, na história, acho que quando a gente estuda história a gente consegue observar essa questão das relações de poder, das hierarquias sociais. Então nós temos aí frequentemente a história de grandes impérios com grandes construções, palácios e tal, mas a gente tem uma grande população que está sendo explorada, que vive na imensa pobreza, né? Aí eu quero recordar aqui, existe um poema, né, que é chamado Perguntas de um Trabalhador que Lê, de um poeta alemão chamado Bertolt Brecht, né? Então ele chama a atenção, quem puder dar uma pesquisadinha, vale a pena, né? Ele faz uma reflexão, diz assim, olha, a história, frequentemente a gente fala sobre os imperadores e grandes personagens, mas existe toda uma massa, né, de pessoas que trabalharam, que foram exploradas e que essas pessoas foram responsáveis pela construção de tudo na história, né? Então, e nunca são lembradas, né? Eu acho importante esse momento para a gente lembrar justamente isso, essa história de injustiça social, né? Esse poema é muito interessante mesmo. O Bertolt Brecht, né, é um poeta, dramaturgo, né, alemão. Então, vale a pena vocês pesquisarem. Aí vejam, voltando a falar aqui sobre os camponeses, né? Os camponeses trabalhavam em lotes de terra, né, e a maior parte dessas terras era do Estado. Então, o que é que acontecia? O Estado ele arrendava ali parte dessas terras para que os camponeses trabalhassem, principalmente, né, na produção do arroz. A gente vai ter, né, uma produção muito grande, né, do arroz, né, na China. Então, eles trabalhavam nessas terras, né, que eram dos estados e tinham por obrigação entregar parte dessa produção, né, ao governo ou ao nobre que administrava aquele território onde eles residiam. Então, você construía ali os lotes, né? O camponês trabalhava, arava a terra ali, né? Ou trabalhava na produção alagada ali do arroz, que não sei se vocês já viram, né? A produção do arroz, mas o arroz ele é produzido em territórios alagados, né? Então, você tem ali aquela água, né, mais rasteirinha e você coloca ali as mudas, né, dos pezinhos de arroz, né? E eles vão sendo produzidos. Então, eles eram obrigados também a trabalharem, né, na construção das obras públicas, que é outra coisa, né, que era muito utilizada durante o período, né, da antiguidade. A gente via, né,
que esses estados eles costumavam recrutar ali num sistema de servidão coletiva ou num sistema, né, de obrigações mesmo, os servos, os camponeses para a construção, né, de obras públicas, né? Foi assim, por exemplo, no Egito, na Mesopotâmia, certo? E a China se utilizava de algo parecido. Lógico que lá a gente vai ter uma estrutura, né, que vai ser um pouco diferente, mas na essência o que a gente observa, né, que esses camponeses eles eram também recrutados aqui, né, para trabalharem na construção de obras públicas. E apesar das diferenças sociais, uma coisa que unia, né, culturalmente os chineses era a reverência à família, que é um dos princípios, né, do confucionismo, que é um sistema não somente religioso, mas filosófico, né, que vai se desenvolver na China antiga. É uma doutrina não somente, né, religiosa, mas também filosófica que vai se desenvolver na China, né, antiga, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela daqui a pouco. Veja, o sistema de escrita ele é único, né, o chamado ideograma. Então, observa aqui, a gente tem esses símbolos, certo? Que a gente colocou aqui, né, a gente colocou 2 símbolos. Não me pergunte o que é que eles significam, né, que eu não consegui identificar, né, o significado aqui desses símbolos, mas comparando, né, o alfabeto, né, e a escrita, né, chinesa, né, com a nossa escrita ela é alfabética, certo? Ou seja, ela é formada por fonogramas. Isso aí a equipe, né, de língua portuguesa pode explicar melhor para vocês, mas são fonogramas, ou seja, cada símbolo ele representa um som, certo? Ele representa, né, um som. Então, quando você faz, né, aquele desenhozinho, né, do A, né, o A vai representar um som, né? Então, o B ele representa outro som, o C outro som e por aí sucessivamente, né, consequentemente aí. Então, nesse sentido, a escrita chinesa ela é construída de ideogramas, ou seja, cada sinal desse aqui, ele não representa um som, ele representa uma ideia, ou um conjunto de ideias. Então, você vai ter, por exemplo, um ideograma que vai representar a família, um ideograma que vai representar homem, um ideograma que vai representar mulher. Isso quer dizer que eles não tenham um alfabeto? Existe, né? Outro dia eu estava, nesse período de pandemia, eu, assim, sem muita coisa para fazer, antes das aulas retornarem, né, para o formato remoto, eu inventei, né, de assistir uns vídeos, né, com aula, né, de mandarim. Né? Então, a professora era uma chinesa, naturalizada aqui no Brasil, morando aqui no Brasil há mais ou menos 20 anos, né, trabalhando como professora de mandarim. Mas a gente observa, né, que mesmo morando há 20 anos, ela ainda falava com todo aquele sotaque, né, chinês, e ela apresentando o alfabeto é engraçado, né, porque eles têm um alfabeto, né, que eles vão utilizar, né, num formato, né, de escrita mais cursiva, porém o idioma, né, escrito, né, mais utilizado é exatamente o mandarim. Certo? Então, eles vão utilizar esse sistema. Então, aproveita aí, né? Você que está em casa, né? Se tiver até então algum comentário, joga aí para o professor Henrique. Aproveitar, professor, como é que está a participação no chat? O pessoal está prestando atenção aqui, né? Estão uns comentários, né? O Pitágoras, Tales, né? Então, estão acompanhando aqui a aula, só apenas cumprimentando por enquanto. Mas eu estava vendo aí, não parece ser uma coisa muito fácil não, né? Pelo jeito também você não aprendeu não nesse período. Não aprendi porque eu comecei, fiz a primeira aula. Fiz a primeira aula, mas aí o que é que acontece, né? Quando eu comecei a estudar, certo? A assistir a primeira aula e veio o decreto que a gente iria voltar para as aulas, né, remotas. Mas aí tá lá, o curso está lá guardadinho, né? O curso online está guardadinho lá.
mais na frente, talvez agora nas férias eu retome. Aproveita as férias, a gente quer ver Aproveita. aqui, olha, a gente na próxima aula, no ano que vem, a gente já não vai admitir mais ele sem saber aí qual Na o próxima significado aula de eu já tudo. vou chegar aqui dando bom dia em mandarim. Pronto, fechou. Ok? Então vejam, essa forma de escrita ajudou a manter a unidade cultural da China, né, durante todos esses séculos. E aqui a gente tem, né, como eu falei, né, símbolo para a família. Então, quando você combina o símbolo, né, de família com outro símbolo lá, você pode ter, por exemplo, sociedade. Então, eles combinavam esses símbolos, né, para que a gente pudesse, né, ter ideias mais completas, né? Vê, os matemáticos e astrônomos chineses, por exemplo, eles eram tão bons quanto os da Grécia Antiga. Então, os chineses, você em casa, você tem aí invenções dos chineses que talvez você não sabia que eram invenções chinesas, como, por exemplo, o papel, a pólvora, né? Espero que ninguém tenha pólvora em casa, né? Mas o papel, né? A pólvora, a bússola, os estribos, né? Dos cavalos. Estribo é aquela ferramentazinha que eles colocam, né? Passando pela boca, né? Do cavalo, né? E pegando para trás aqui, que eles vão colocar as rédeas, né? Para controlar, né? Para onde o cavalo vai, certo? Para o lado que ele vai ou vira, né? E o carrinho de mão. Veja, o carrinho de mão, né, que a gente tanto usa, né, nas obras de construção civil, aí, é a invenção chinesa. E tem uma outra invenção chinesa que talvez vocês não saibam, né, a gente, inclusive, durante muito tempo, tem gente, né, que pensa que essa invenção chinesa ela é italiana, que é o macarrão, professor. O macarrão é uma invenção chinesa e muitas vezes, né, ele é vendido, né, como assim? Os italianos, eles gostam muito de massa, né? Então a gente associa ali as massas, né? Não somente o nhoque, o ravioli, né? Mas essa massa do macarrão, ela é uma invenção chinesa. O macarrão mais normal e aquele macarrão, né, instantâneo, né, que a gente chama de lamen, né? Também é invenção ali chinesa, né? Então, vejam, 800 anos antes da invenção da escrita, os chineses já esculpiam o texto num pedaço de madeira, mergulhavam na tinta e imprimiam sobre um papel muito fino. Então, inventaram aí uma espécie de carimbo, né? Então, que mais na frente, né, vai ser utilizada, por exemplo, como um molde, né? Assim, que vai inspirar o Johannes Gutenberg, né, para a invenção da imprensa, né, de tipos móveis. Porque o que era a imprensa de tipos móveis? Ele fazia uns carimbos ali, né, colocava, né, no molde, né, chama de tipos moldes porque ele podia tirar ali, fazer a junção das letras, aí fazia ali, mergulhava, colocava na tinta, né, e carimbava, né, no papel. E embora demorasse, né, para você organizar ali o texto, né, da tipografia, mas quando você organizava, você podia carimbar ali várias páginas, né? Isso contribuiu para o avanço, né, na questão da escrita. Vejam, se destacam no teatro, na dança, na música e nos textos, né, de poesia e filosofia. E a cultura chinesa influenciou muitos povos vizinhos. Veja, aí vamos voltar para a gente falar um pouco, né, sobre o confucionismo. Veja, aqui a gente tem uma imagem, né, assim, um desenho, né, uma gravura aí que representa, né, o filósofo, né, chinês, né, o Confúcio, né? Então, o Confúcio, né, o confucionismo, na realidade, era um conjunto de ensinamentos, né, do Confúcio, né, que viveu muito provavelmente entre os anos 551 a.C. a 479 a.C., que pregava a harmonia da sociedade, né, da boa ação das pessoas, e com isso, né, se atingia o equilíbrio da família, da aldeia e do Estado. Então é uma doutrina, né, que está associada, né, àquela filosofia de boa convivência, né, entre as pessoas, né? E existia, né, alguns princípios, né, que eram bastante valorizados, né, no confucionismo. Primeiro, a equidade e o segundo, né, a generosidade. Vamos aproveitar aqui, certo, para fazer uma diferenciação aí, né? Equidade
certo? Não é necessariamente igualdade, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo, né? Eu tenho um exemplo que a gente vê muito, né, em memes, né? Que é tipo assim, você tem 3 meninos ali tentando assistir uma partida, né, de futebol. Aí eles estão ali no muro, né? Então você tem um mais alto, um mediano e um baixinho. Aí você tem 3 caixotes, né? Então a igualdade seria você dar um caixote, né, para cada menino daquele. Mas será que isso iria resolver o problema? Porque, por exemplo, o mais baixinho, mesmo ele subindo no caixote, talvez o muro fosse um pouco mais alto, né, do que ele. Já dentro do princípio da equidade, né, você vai distribuir aqueles caixotes de forma que todos os 3 eles tenham possibilidade de enxergar o que está acontecendo, né, dentro do campo. Então, se o maior ele já enxerga, por exemplo, né, a partir do muro, né, sem necessidade do caixote, não tem necessidade de você entregar um caixote desse para ele. Então, você daria 2 caixotes ali para o baixinho, né, porque ele teria mais possibilidade de enxergar, né. Eu, aproveitando, né, eu lembro que quando eu ia para o estádio de futebol, professor, muitas vezes, né, a gente não chegava muito rápido lá, e terminava ficando lá embaixo, né. Então eu me quebrava, né, menorzinho. A sorte é que eu tinha, né, o meu primo Neto, né, que era bem maior do que eu e forte ele, né, ele me colocava, né, nos ombros ali para eu poder assistir o jogo, né. Agradecer a Neto porque muitas vezes eu passava, né, a partida de futebol, os 45 minutos lá sentado na carcunda dele, né. E nesse sentido, né, assim, isso fez muito parte aí da minha infância, né, quando a gente ia para os estádios, né, assistir lá as partidas, né, do glorioso, né, rubro-negro da ilha, professor. Então, nesse sentido, né, existem esses 2 princípios, né, e o confucionismo ele destacava ainda a importância do respeito, né, por si mesmo e pelo outro, da harmonia e da tolerância entre os homens e do culto, né, aos espíritos dos antepassados. Então, veja, a gente falou aqui, a noção de família ela é muito importante, né, para os chineses. Então, essa ideia de culto aos antepassados, ela está associada também à ideia, né, de você prestar e manter viva, né, uma reverência aos seus ancestrais, né, à sua família, ok? Então, a outra coisa, né, é que ele vai implicar em um apego à tradição e à obediência. Então, nesse sentido, né, a filosofia e a religião estão intimamente ligadas, né, na China, ok? E por fim, isso aqui a gente já falou, né? Vejam, então a gente vai finalizar a nossa aula por aqui, porque na próxima aula a gente vai continuar falando, né, sobre essas civilizações orientais antigas e a gente volta na próxima aula falando um pouco sobre o Império Mongol, ok? Então, agradecer a Adriele, agradecer aí ao professor Henrique, aproveitar para mandar um abraço aí para os alunos e alunas que participaram no chat. E é isso, gente. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.